Histórias de um Livro Aberto, de J.L. Diego. Editora Scipione. Leitura José Carlos Andrade. Sou do reino de sonhar, terra da imaginação. Para quem acreditar, sou a ilusão. Mestre Li, um velho livro, era um sábio professor e queria acrescentar outra boa história às que já possuía. De repente, começou a soprar um vento forte e barulhento no grande salão da boa leitura, empurrando uma menina que lutava para não ser arrastada. O vento não parou de soprar, até levá-la para bem perto do velho livro. Então, Mestre Li, com voz suave e muito doce, perguntou à menina: "Muito bem, qual é a sua história?" "Que história, meu?" respondeu ela meio brava. "A sua", insistiu o livro com meiguice. "Deve ter sido por isso que o vento a trouxe até mim. A sua história deve ser interessante." "Interessante?" Ela realmente não estava entendendo nada. Chamava-se Kika e era uma menina comum, que não acreditava em histórias ou fantasia. Não gostava muito de estudar e menos ainda de ler. Por isso, ao ouvi-la, Mestre Li enrugou o rosto, ficando triste e calado. Depois, levantou os olhos e falou em versos. 2 mais 2 são 4. 4 e 2 são 6. 6 e 2 são 8. 8 e 8, 16. Veja se é geografia ou se é religião. Olhe a biologia e também a redação. É a escola que ensina e o livro, pode crer. Os dois são a vitamina para quem quer aprender. Se quiser que dê certo a viagem do aprender, dos seus livros fique perto e comece logo a ler. Muitas terras bem distantes você pode conhecer. É um passeio interessante se as histórias você ler. De repente, as luzes piscaram e o vento soprou forte novamente. Desta vez, ele trouxe um ser encapuzado, sinistro, vestido com uma bata comprida até os pés. Ele se dirigiu a Mestre Li de modo ameaçador e nem ligou para Kika, que se escondeu rapidamente. "O que você quer?" perguntou o livro assustado. O encapuzado não respondeu. Levantou a mão e, como num passe de mágica, as letras saíram do livro e foram flutuando até suas mãos. "O que está fazendo? Não leve minhas letras embora", pediu Mestre Li, aterrorizado, enquanto Kika ficou num canto, tremendo e torcendo para não ser vista. Sem ligar para as súplicas do velho livro, o encapuzado riu com deboche e continuou virando as páginas e arrancando as letras. O livro, ferido, ia perdendo as forças pouco a pouco e voltou a implorar: "Não tire minhas letras, não. Elas são o meu sangue. Se você fizer isso, vou morrer." Mas o encapuzado não se importou com os lamentos de Mestre Li. Foi arrancando ferozmente mais e mais letras até que o livro, com muitas páginas, já em branco, desmaiou. Depois disso, o encapuzado foi embora. Kika surgiu de trás de uma mesa e exclamou em voz alta, aliviada: "Ainda bem que ele nem olhou para mim." "Covarde!" interrompeu alguém acusando-a. Kika procurou em volta e viu um canetão vermelho, com bigode, que olhava para ela com uma expressão de raiva. "Por que você não defendeu meu amigo?" quis saber o canetão indignado. Por um momento, Kika pensou em desculpar-se, mas depois se deu conta de que o canetão também devia ter assistido a tudo. Senão, como poderia acusá-la? Só que ele também não fez nada. Sendo assim... "E você? O que fez para ajudar o livro?" retrucou a menina, brava, olhando-o fixamente. Canetão desviou o olhar e não respondeu. Os dois ficaram calados, olhando para Mestre Li, que parecia bem doente. Logo foram interrompidos por uma figura estranha, muito estranha, que tinha orelhas e rabo de asno. Ao vê-la, o canetão fugiu disfarçadamente, enquanto Kika olhava com atenção aquela coisa feia. "Quem é você?" perguntou ela, curiosa. "Você? Que falta de respeito é essa, menina?" reclamou a orelhuda, muito brava e com ares de ofendida. E completou com pompa: "Como ousa desrespeitar a mim, ilustríssima, meritíssima e excelentíssima senhora Dona Igno?" "Tudo isso?" retrucou Kika com ironia. "Sou a fêmea mais sábia de todos os tempos", acrescentou a outra, cheia de vaidade. Depois foi embora, dando uma gargalhada que pareceu familiar a Kika. A garota abanou a cabeça para afastar uma suspeita.
Não entendia o que aquela coisa feia tinha ido fazer lá. Então escutou um gemido. Ai! Era Mestre Li. Devia estar sentindo dores. As letras foram arrancadas com tanta violência de suas páginas que o velho livro ficou ferido. Kika queria ajudá-lo, mas não sabia como. Apesar de não conhecê-lo muito bem, já gostava dele. Parecia tão paciente, tão meigo. Agora está sofrendo. Aquele encapuzado arrancou o texto dele com tanta violência. Deve ter sido como arrancar a pele de alguém sem anestesia, pensou a menina, sentindo um calafrio. Nesse momento, Kika escutou o ruído de algo que parecia deslizar e viu surgir uma criatura que fez seu sangue gelar. Parecia uma lesma e se aproximou lentamente, arrastando-se de um jeito preguiçoso. Para a surpresa de Kika, ela recitou alguns versos estranhos para quem se movimentava com tanta moleza. Sou enérgica, sou elétrica, ando rápido, bem mais depressa, não é moleza. Depois disso, a criatura parou, encostou a cabeça em uma das mãos e começou a roncar. Ei, gritou a menina, veio dormir logo aqui? A lesma acordou e, vagarosamente, arrastando as palavras, respondeu. Não, vim para lhe dizer o seguinte. Quem roubou o texto do livro foram as crianças que não gostam de ler. Kika ficou pasmada com tão grave acusação. Mas, antes que a garota pudesse responder, escutou-se ao longe uma voz masculina gritando. Não foi, não. Era Mexe-Mexe, um boneco todo feito de linhas, como aqueles que as crianças pequenas desenham. Ele entrou feito um foguete, com um boné na cabeça e uma capa de super-herói. Deu uma volta ao redor de Mestre Li e começou a discutir com a lesma. Todas as crianças são preguiçosas, não gostam de ler nem de acordar para ir à escola, e muito menos de fazer a lição, e só tomam banho se forem obrigadas, dizia a lesma. Não é nada disso, interrompeu Mexe-Mexe. A maioria das crianças gosta sim de ir à escola. Suas mães precisam ajudá-las a acordar apenas porque elas têm necessidade de dormir mais. E elas fazem a lição, sim senhora. E poucas crianças são porquinhas a ponto de não tomar banho. Mas não escovam os dentes, por isso há tantas banguelas, acrescentou a lesma. Você parece não saber de muitas coisas. Nessa idade, as crianças são banguelas porque trocam os dentes. Você teima em chamá-las de preguiçosas. Quer que sejam como você, que é a preguiça em pessoa? Você é que é um magrelo, gritou a lesma furiosa. Kika, que até esse momento apenas escutava a discussão, decidiu entrar na conversa. Ela é mesmo a preguiça em pessoa? Perguntou, apontando o dedo para a lesma. Mexe-Mexe balançou a cabeça afirmativamente. Sou sim, concordou a lesma vaidosa, e todas as crianças me levam dentro delas. Kika ficou muda de surpresa. Quando conseguiu reagir, quis saber quem era aquele menino de capa e por que estava enfrentando a lesma. Sou o oposto da preguiça, sou a curiosidade, o desejo de aprender que toda criança tem, respondeu Mexe-Mexe. E os dois foram embora discutindo se as crianças tinham mais preguiça ou curiosidade. Antes que Kika pensasse em fazer alguma coisa, ouviu o vento soprar de novo e escondeu-se, apressada. Era o encapuzado que voltava. Rindo alto e de modo sinistro, como da outra vez, ele chegou perto de Mestre Li, parou e voltou a atacar. Raios coloridos saíam de suas mãos e caíam sobre o livro, fazendo com que suas páginas amareladas e envelhecidas se desmanchassem rapidamente. Pobre Mestre Li! A raiva do encapuzado por Mestre Li parecia ser muito grande. Após roubar seu texto, o malvado voltava para judiar das páginas do pobre livro. Os gritos de dor de Mestre Li foram abafados pelo barulho do vento. Depois, sem forças, ele ficou em silêncio. O encapuzado, então, virou-se de modo ameaçador para Kika. Ela tapou os olhos e encolheu-se, apavorada, esperando os raios que iam torrar sua pele. Porém, enquanto ela rezava baixinho, o ladrão de letras ignorou-a e abaixou as mãos, com deboche. Depois deu uma sonora gargalhada e foi saindo. Mas parou subitamente, com ar de satisfeito, ao escutar novos gemidos de Mestre Li. Kika ficou indignada. O safado tinha ferido o livro e ainda por cima se divertia com seu sofrimento. Ela não suportava mais aquela situação e reagiu.
Seu cara de pau, você vai ver só! Kika aproximou-se do encapuzado e tentou atacá-lo, mas não conseguiu. Inexplicavelmente, o braço da menina ficou paralisado. Ela tentava movê-lo, mas era inútil. Tentou novamente e nada. O braço não se mexia, parecia um pedaço de pau preso a seu ombro imóvel. Então, o encapuzado fez um gesto e os movimentos da garota voltaram ao normal. Depois, quando ele sumiu, Kika olhou para o mestre Li. O coitado nem sequer voltou a gemer, mas pela expressão contraída do seu rosto, dava para saber que ele estava sofrendo. Nisso apareceu Canetão, de supetão, como da outra vez. Nossa, o que mais aconteceu com ele? Acho que você sabe. No mínimo, você deve ter visto, falou a menina. Está me chamando de xereta ou me acusando de algo pior? Defendeu-se ele. Kika, a essa altura, desconfiava de todo mundo. Entretanto, decidiu contar a ele o que tinha acontecido. Canetão reagiu muito bravo, dizendo ameaças contra o encapuzado. Mesmo assim, ele percebeu que não tinha convencido a garota e ficou chateado. Mestre Li é meu amigo. Por que iria machucá-lo? Sei lá, por inveja ou ciúme, insistiu Kika. Se as pessoas achassem que só a escrita dos livros tem valor, você teria pouca utilidade. Você se esquece de que sempre haverá alguém escrevendo bilhetes, cartas, lição de casa? Retrucou o Canetão, indignado, antes de ir embora a passos largos, com ar de ofendido. Kika não se impressionou com aquela atitude. Achava que um deles, a preguiça, Dona Igno ou o próprio Canetão, era o encapuzado. Mas como saber qual dos três seria capaz de atacar o livro daquela maneira? Nesse momento, Mestre Li soltou um gemido. Kika percebeu que sua boca estava se mexendo, tentando dizer alguma coisa. Aproximou seu ouvido do velho livro para entender o que ele dizia. Você... Por favor... Sim, respondeu Kika aflita. Ajude-me, ele falou com muita dificuldade. Claro, concordou ela. Mas como? Salvando a única coisa que me resta, o bem mais valioso que um livro guarda, respondeu ele com dificuldade. O que é? Kika estava curiosa. A sede de aprender, que não se pode perder, disse Mestre Li, esforçando-se para falar. O que posso fazer? A menina insistiu. Chegue mais perto de mim e incline-se. Kika inclinou-se sobre Mestre Li e um halo de cores envolveu os dois. O vento voltou a soprar, agora suavemente. Kika teve uma sensação agradável, gostosa. Depois, quando as cores se desmancharam e o vento parou, sentiu uma sensação nova para ela que a deixou muito feliz. Mas logo foi interrompida por Dona Igno. Veja quem chegou, queridinha. A menina não estava para brincadeiras e respondeu. A orelhuda, vaidosa. Vamos, dê uma risada. Rir por quê? Não tenho nenhum motivo para isso. Quero comparar sua risada com a do encapuzado. Estou desconfiada de você. De mim? Respondeu Dona Igno com deboche. E então soltou uma gargalhada falsa, fraca e sem graça. Comparou, queridinha? Continuo desconfiada, insistiu Kika. Garanto que não sou eu, mas sei quem foi. Eu sei de tudo, insinuou Dona Igno. Tudo mesmo? Perguntou Kika com descaso. Tudinho. Sei até fazer versinhos. Rimas gostosas que só eu sei fazer. Então limpou a garganta e começou a recitar. Eu sei de tudo, você vai ver. Será sortudo quem comigo aprender que a sardinha voando viu um tijolo nadando e uma estrela casando com um pastel, e que o mar é uma bola cheia de Coca-Cola, que o pudim mais gostoso é de papel, que chuchu tem bigode, bom perfume é o de bode, que o capim telefona pro tubarão, que a rua é chiclete e a lua sorvete, que há um sol bem gostoso na escuridão. 2 mais 2 são 500, 4 e 4, 300, e que sou mais sabida que qualquer um. Kika não acreditava no que estava ouvindo. Nunca tinha sido boa aluna, mas não se conformava em escutar tantas barbaridades seguidas. Dona Igno só podia ser maluca, ou então estava gozando da cara dela. Mas de repente, Kika começou a entender. Ela não era maluca, nem estava gozando da cara dela. Igno era uma abreviação de ignorância. E só a ignorância em pessoa poderia falar
tantas besteiras. Isso aumentava a suspeita de Kika de que ela fosse o encapuzado. Quem mais teria interesse em tirar as letras de um livro para que nenhuma criança o lesse? O encapuzado só pode ser você, acusou a menina em voz alta. Dona Igno disfarçou e foi saindo de fininho. A garota foi atrás dela, exigindo uma confissão. Dona Igno negou tudo e foi embora rebolando. Ao ouvir outro gemido de Mestre Li, Kika resolveu parar de persegui-la. Ele estava imóvel, quase sem vida. Sem o seu texto, o coitado ficou vazio. Ainda bem que existem outros livros com muitas histórias e conhecimentos para que as crianças possam aprender, consolou-se Kika, mas logo depois parou, imobilizada por uma suspeita grave demais. Assustada, correu até o livro mais próximo e, tremendo, abriu-o. Pôs as mãos na cabeça e gritou inconformada: "Não!" As páginas daquele livro também estavam em branco, assim como as de outro e de mais um. Todos os livros estavam em branco. Kika ficou apavorada, perguntando-se o que seria das crianças agora com livros sem escrita. Como iriam aprender? Olhou para Mestre Li e ficou com o coração ainda mais apertado ao ver uma lágrima rolar de seus olhos cansados. Emocionada, ela começou a chorar também, mas rapidamente enxugou as lágrimas e se refez. Havia coisas muito urgentes a fazer. Precisava desmascarar Dona Igno e a preguiça. Não desconfiava mais do canetão. A culpada tinha de devolver a escrita a Mestre Li e a todos os outros livros. Kika tinha um plano, mas ia precisar de outras crianças. Subitamente, meia dúzia de garotos e garotas entraram no grande salão da boa leitura. Kika conversou com eles, explicou-lhes o seu plano e todos toparam ajudá-la. Agora era só esperar pela ignorância e pela preguiça. De repente, surgiram a Lesma e Mexe-Mexe, ainda discutindo. A preguiça já estava lá, só faltava Dona Igno. Como não sabiam onde ela morava, as crianças resolveram chamá-la bem alto para ver se ela aparecia. "Dona Igno! Dona Igno!" gritaram todas em coro. "O que vocês querem, suas escandalosas?" respondeu a orelhuda, que apareceu num passe de mágica. Então as crianças começaram a pôr o plano de Kika em prática. Elas tinham de falar em voz alta bons exemplos de conhecimento. Como a preguiça e a ignorância odeiam isso, uma delas não suportaria escutar e acabaria confessando. As crianças rodearam a preguiça e a ignorância e começaram a falar uma de cada vez. "A Terra é um planeta e tem um satélite que é a Lua." Trocavam perguntas entre si, dando as respostas corretas. "Qual é o mamífero que voa?" "O morcego." No início, as duas vilãs pareceram nem ligar. Depois, a preguiça começou a bocejar. Fechou os olhos e dormiu. O conhecimento lhe dava sono, mas não despertava sua raiva. Logo, o encapuzado não devia ser ela. A ignorância, por sua vez, começou a mexer a cabeça para evitar que o conhecimento entrasse nela. Em seguida, ficou muito agitada, tapou os ouvidos, puxou os cabelos e gritou: "Chega! Chega! Não aguento mais!" E confessou que realmente detestava aprender. "Sim, eu me disfarcei de encapuzado e arranquei a escrita de Mestre Li, porque não suporto informação e muito menos histórias infantis que tanto ensinam às crianças. Agora acabem com isso, por favor." Kika e as crianças concordaram, com uma condição. Tinha de devolver a escrita a Mestre Li e também a todos os outros livros. "Está bem, eu devolverei a escrita, mas parem de me bombardear com conhecimento." Dona Igno fez um gesto com as mãos e as letras voltaram às páginas de Mestre Li e dos outros livros. Todos ficaram contentes, mas o plano de Kika ainda não havia terminado. Se ela pensa que já pode ir embora, está muito enganada, pensou a menina. As crianças queriam acabar de vez com a ignorância. Por isso, uma a uma, elas foram falando os títulos de todos os livros que tinham lido. O sucesso do plano foi total. Dona Igno começou a diminuir, até sumir definitivamente. A turma comemorou com muita alegria. "Já imaginaram que maravilha? Um mundo sem ignorância?" comentou Kika. Todos concordaram que isso seria bom demais, pois muitos problemas desapareceriam para sempre. As crianças procuraram então pela preguiça, que tinha fugido, com medo de que quisessem diminuí-la também. Bem que elas gostariam, mas isso daria uma outra história. Depois que as crianças foram embora, satisfeitas por terem colaborado para acabar com a ignorância, Kika comentou com o Mestre Li: "Mestre, sem dúvida, eu mudei muito depois que descobri a sede de aprender."
Agora você sabe que, além de útil, é muito gostoso aprender coisas novas, retrucou o mestre Li. Sim, e estou doida para ler todas as histórias que o senhor guarda, respondeu Kika, feliz. Inclusive a sua? Acrescentou o mestre Li, deixando a menina confusa. A minha? A sua, insistiu o velho livro. Você me salvou e diminuiu a ignorância até fazê-la desaparecer. Agora, cabe a todos nós cuidar para que ela não se recupere. E por querer ler e aprender, você merece entrar para o meu mundo. Mestre Li abriu sua última página, onde tinha início uma nova história. A história de Kika.